Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui num bate-papo rápido, o canal CASP, a comunidade do quadro específico, com o presidente da Chapa 2 nessa eleição, Júlio Couto, especialista em regulação da Anvisa. Júlio, primeiro, bom conversar com você. É a primeira vez que o canal CASP se coloca assim nessa conversa contigo e com a maioria das pessoas da Chapa. Estamos aqui também com o Ivanildo, que é um dos organizadores da comunidade do quadro específico, mas que também está candidato nesse processo na diretoria de comunicações. Júlio, eu queria primeiro pedir que você se apresentasse para o nosso público aqui do PEC. Você está falando para o nosso pessoal do quadro específico, do PEC. Olá, boa noite, então. Inicialmente, uma apresentação rápida. Eu sou Júlio César Couto, sou epidemiologista, entrei na Anvisa no primeiro concurso, em 2004. Comecei já na PAF em 2007, quando fui chamado, e sempre atuei dentro da área de portos, aeroportos e fronteiras, e fui recebido por uma pessoa maravilhosa, né, na PAF, e posso falar aqui porque é meu colega, o Marcelo Felga, que é do PEC, uma pessoa que eu admiro, com quem eu aprendo muito diariamente, assim como vários outros colegas. Que bom, Júlio. Antes até do Ivanildo falar alguma coisa, eu já vou engatar a primeira pergunta para você. Na negociação de 2024, o PEC foi muito penalizado, Júlio, e assim, uma coisa muito séria. E de maneira que o nível médio do PEC perde R$ 1.300 todo mês, até o fim da sua vida, e o nível superior R$ 2.500 todo mês com aquela negociação do chamado 2715. E uma vez você estando na presidência do Sinagência, se Deus quiser, nesse processo eleitoral, o que o PEC espera como uma luta, uma política da sua direção para corrigir esse mal feito a todos nós? Então, João Maria, o que a gente pensou com relação a isso, tá? A gente discutiu na chapa. Primeiro que essa antecipação da eleição nos pegou de surpresa. E, novamente, eu friso que isso inviabilizou, inclusive, a participação democrática de outras chapas para essa concorrência. Eu, por exemplo, João Maria, eu estou de férias, uma férias programada já há muito tempo. Agora eu estou em Lavras, Minas Gerais, estou dirigindo, durante o dia eu dirijo. Cheguei agora há pouco na casa de amigos, então meus amigos estão aqui, jantando aqui perto, estou na casa deles, hospedado, e isso eu acho que, como tem prejudicado bastante a nossa campanha, porque dá algumas falas que não são verdadeiras, né? Dá voz a algumas pessoas, infelizmente, que não sabem o que estão falando e que, na verdade, todos fomos prejudicados por essa decisão unilateral, né, de antecipar as eleições. Então, agora, respondendo a tua pergunta, o que a gente pensou? A gente pensou em formar fóruns intercarreiras deliberativos. Nesses fóruns a gente vai discutir as dores ou as ideias de cada carreira. E em algum momento, lógico, né, com moderação, com empoderamento, vamos conversar, porque nós temos muitas coisas em comum dentro das agências, né, para a própria sobrevivência das agências. Então, com relação a esse acordo, se a gente precisar subir para instâncias superiores, dar publicidade a isso e buscar recursos, inclusive a nível internacional, como a OIT, por que não? Mas isso tem que ser discutido. Então, a gente tem que escutar. Eu acho que o importante é algo que hoje a gente sente falta, que é o diálogo, né? A escuta e o diálogo dentro do sindicato. E é isso que a gente quer trazer para a categoria. Resgatar. Beleza. Ivanildo, nosso
Boa noite. A gente está vendo aqui, eu faço até questão de mencionar que nós estamos às 23 horas e 44 minutos do dia de hoje, né, dia 5, um dia que foi relativamente triste para nós, né, de vermos a nossa seleção sair da Copa do Mundo, e todas as atenções estavam voltadas para isso, né? E também a gente agradece, porque a gente sabe que você está em processo de viagem, né? E que não estava nem fácil nem para nós da própria chapa manter contato com você, certo? Mas esses últimos dias, de forma até certo ponto, até com uma falta de desonestidade intelectual, como eu tenho dito, e até má fé da parte do pessoal da Chapa 1, que, diga-se de passagem, todos eles são diretores que estão ainda em exercício, né? Eles têm a faculdade de poder ter o seu tempo disponível só para servir ao sindicato. Parece que estão usando esse tempo também para servir as suas campanhas. E nós não. Nós estamos em pleno exercício, né? Eu estava voltando de uma viagem, essa semana para mim foi de viagem. A nossa campanha foi atropelada desse jeito, o nosso material foi produzido por nós, a despeito de que na resolução do próprio sindicato criada para normatizar esse processo, lá está dito que o sindicato cederia a estrutura do sindicato, mas só se fosse lá em Brasília, né? Eu moro em João Pessoa, eu não vi em nenhum ponto da resolução que haveria um fundo de campanha para disponibilizar aos candidatos de cada chapa poder fazer esse deslocamento, ou talvez até economicamente mais fácil, fazer com que a estrutura do sindicato se movesse, né, em tempo hábil para que o material fosse produzido. Então, é uma campanha desigual, eu acredito que você concorde com isso também. A gente está numa campanha em que a gente teve que aprender até a editar vídeos, né? Mas um dos assuntos que surgiu, Júlia, eu queria que você comentasse, porque as pessoas, acho que eles não entendem o que é democracia, de fato, né? E aí surgiu dizendo que nós somos divisionistas, que nós queremos desagregar, que nós queremos que carreiras saiam de dentro do sindicato para criar suas próprias estruturas. Me fala aí, o que é que você tem a dizer sobre essa falação de que nós somos divisionistas só porque nós estamos abertos a ouvir o que um setor em particular já vem há anos procurando desenvolver, que é uma organização própria do quadro efetivo, especificamente dos especialistas em regulação? Então, Ivanildo, essa pergunta foi a mesma, só que de outra forma que o Thiago me fez também, né? Então, assim, eu não vejo a definição de democracia como sinônimo de divisionismo. Pelo contrário, né? A democracia ela une os diferentes, ela trabalha com equidade, com alguns valores como igualdade também. E é essa a nossa intenção, e por isso, quando discutimos o nome da chapa, né, a gente pensou em colocar democracia, justamente por isso, para a gente poder acolher as diferenças, né? Se há alguma cisão, é porque alguma coisa não foi resolvida. O que não foi resolvido? O que a gente precisa fazer? Né? De que forma nós podemos nos unir? De que forma a gente pode ser mais forte? Pode ser que sejamos mais fortes com sindicatos distintos, mas nós temos algo em comum, não temos? Assim existem outras categorias que também têm outros sindicatos e trabalham de uma forma muito organizada e até muito mais fortes, né? Fortalecidas, porque discutem, conversa, há conversa, né? Há diálogo. Então, Ivanildo, você é um dos diretores da nossa chapa, né? Você viu que a gente concentrou esse curto período que tivemos, para acelerar aquilo que a gente já vinha discutindo, pensando num projeto para agosto, setembro, né? Onde deveria ocorrer, de fato, as eleições. E a gente antecipou e a gente procurou trabalhar nessa pauta que é organização das nossas propostas. Então, a nossa proposta é essa, e eu acho que
os fóruns eles vão ser muito bem aproveitados, né? Fora uma questão muito importante que você mencionou, né, Ivanildo? Eu acho que a gente tem que ver alguns estatutos, né, e regramentos, normativas, o que for de dentro do sindicato, para que o sindicato seja de fato da categoria e não de quem está na gestão naquele momento, né? Então, o sindicato ele tem que ser isonômico, né? A gente tem que, eu não gosto muito de usar essa palavra blindar, né? Mas ele tem que estar protegido de quem está no poder. Então, e é isso que a democracia sindical quer trazer. Fizeram também, só um minutinho, João, fizeram também uma outra colocação, até usando palavras chulas, né, dizendo que você, em particular, nossa chapa arregou, né? Teve gente que teve a coragem de se dizer liderança de alguns grupos e usar esse termo para dizer que nós arregamos de um debate, né, um debate que, diga-se de passagem, na resolução que o apresenta, ele é colocado lá como uma faculdade, né, facultativo, não é uma obrigação. Eu te pergunto, antes, assim, mais ou menos ali pelo começo da campanha, houve uma reunião entre as duas chapas e também a comissão eleitoral. Nesse dia foi discutido a agenda da propaganda eleitoral, incluindo a discussão da data desse debate que deveria, né, facultativamente poderia acontecer hoje? Não, nenhum momento isso foi discutido, Ivanildo. Inclusive, nós nos manifestamos sugerindo que um horário, né, depois do expediente, porque todos trabalham, né, na nossa chapa, com exceção de alguns colegas que já estão aposentados, e a gente pediu um horário fora do horário de expediente. E o e-mail que nós recebemos da comissão foi um e-mail que eu achei até um tom muito diferente do que a gente vinha conversando. Até assim, a impressão que eu tenho é que foi outra pessoa que escreveu, né, a resposta daquele e-mail. Falando que não poderia, que teria que ser no domingo, impreterivelmente, citando o artigo da resolução. E aí o que me surpreendeu foi... ontem, sábado, eu já em viagem, né? Porque daí eu mantive o meu roteiro de viagem, diante daquela negativa, de um administrador do sindicato. Foi o chefe de gabinete. Foi o chefe de gabinete, o Daniel Garcia. Sugerindo para a gente fazer o debate, aquilo me soou estranho, né? Fazer o debate na segunda-feira, na segunda-feira às 10 da manhã. Eu falei para ele que, infelizmente, não poderia, e aqui até estranhava, né, que aquilo ali deveria partir da comissão eleitoral. Então, assim, achei bastante estranho aquilo. E aquele horário de 10 da manhã, horário de comercial, a gente já tinha comentado que não. E que expliquei, né, que diante daquela negativa que nós tivemos no dia anterior, seria impossível. E aí foi mandada uma nova resolução para a gente, com esse horário das 10, depois logo em seguida veio outra, com o horário das 20 horas, sem assinatura, escrita no Word. Achei super frágil, sabe? Achei frágil isso, e era um horário que eu estaria em viagem. De férias, já programada, como falei. Houve até nas colocações pelas mídias aí, o pessoal dizendo que seria totalmente viável e praticável para você fazer a reunião de dentro do avião, né? Ou seja, no mundo que nós vivemos, ou seja, esse cara a pessoa que argumentou isso, ele deve estar pensando que você viaja no Força Aérea 1, né? Você domina... Assim, a tecnologia e diz, olha, o comandante, por favor, não fala enquanto eu estiver em reunião, porque se ele falar, ele corta, além de que nós sabemos que a conexão dentro do avião, ela não é essas maravilhas todas tecnológicas. Ivanildo, eu estou viajando de carro, pelo interior dos estados, não tem nem sinal de internet.
Entendeu? Mais, assim, e mais. eu estou viajando contra o tempo, eu não gosto de viajar à noite. E mais, só para encerrar minha fala... Vamos encerrando. Vamos encerrando, mas só para encerrar minha fala, na fala dessa mesma pessoa, ou melhor, na fala não, nos argumentos do chefe do gabinete, Daniel Garcia, ele pediu para mudar o horário que a nossa chapa propôs, às 18 horas, porque ele alegou que a comissão eleitoral estaria voando para Brasília, então não poderia participar. Mas você tem toda a condição tecnológica de participar numa reunião nos mesmos moldes. É isso. Bom, gente, obrigado aí, Júlio, pela participação. Os colegas do Canal Cast já sabem, né? É para votar chapa 2, porque o quadro específico e o PEC será valorizado, terá seu espaço, assim como as demais setores da base, né? Nós não queremos nada atrapalhar a vida de ninguém, mas nesse momento não dá para o PEC ficar sendo rifado a cada negociação. Grande abraço a todos e vamos lá. Abraço. Obrigado. Até mais.